Olá, alunos, né? De vez em quando a gente é pego de surpresa aqui, pessoal. Quando a gente dá fé, a gente já está no ar. Mas, beleza. Professor Silvio Santos, junto com a professora Tabita aqui, né? Prazer enorme novamente estar aqui, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. A gente está falando sobre genética, de uma forma geral, né? A gente está na parte introdutória da genética. É um assunto muito interessante, porque eu sempre falo, responde muitas questões que muitos alunos são curiosos, né? Na última aula, nós falamos sobre a primeira lei de Mendel. Tá? Falamos um pouquinho ali do Mendel, né? Da importância dele, tá? A questão da ervilha, os indivíduos puros. O que são indivíduos puros? Por que é interessante a gente frisar isso também, professora? Quando ele tem a possibilidade de autofecundação, isso significa que uma planta ela tem as duas estruturas reprodutoras, né? Quando a planta é monóica. Então, se ele cruza ela com ela mesmo, ele está descartando uma possibilidade de ter uma coisa externa, ou seja, é um indivíduo pedigree, ele é puro. Então, os resultados que vierem do cruzamento entre indivíduos puros não vai ter, digamos, uma sujeira, não vai ter nada que seja de fora. Então, isso garante que o resultado vai ser confiável, digamos assim, tá bom? Por isso que a gente diz, quando o indivíduo ele é puro, ele é ou azinho, ou ele é azão. Ele é de pai e mãe, ele é ou os dois dominantes, ou os dois recessivos. Ele é puro. Normalmente, essa pureza, né? Essa geração pura está associada, é muito similar à questão de homozigose. E aí, quando a gente entra com os indivíduos heterozigotos, representam aí, né, os híbridos, tá bom? Exatamente. Foi apresentado aí na primeira lei. E só para você entender, quando a gente fala em segregação, tem alguns termos, professora, que é bom a gente falar para você o que é, né? Segregação é separação, pessoal, tá? Distanciamento, tá? E no caso da outra palavra, me fugiu agora, você falou a palavra e eu ia explicar, mas durante a aula eu vou lembrar. Mas, enfim, quando a gente fala de segregação, é separação, tá? Agora, hibridismo é mistura, é misturado, tá? Agora, pessoal, na primeira lei de Mendel, a gente viu sobre uma característica. Uma única característica. Para você ter uma característica no seu organismo aí, é sinal que dois genes estão juntos agindo para que aquilo aconteça, tá? Eu gosto sempre de falar, por exemplo, o espermatozoide do papai, né? Ele tem 23 cromossomos. O óvulo da mamãe tem 23 cromossomos. Quando eles se juntam na fecundação, passa a ter 46. O indivíduo que formou você é a soma do seu pai e da sua mãe. Então, veja bem, vieram 23 daqui com 23 daqui. E eles vão fazer os seus pares. É daí que vem esse tal par de fatores, tá? Que Mendel chegou a essa conclusão, com muita maestria, né? Isso fez dele, na minha opinião, um gênio. Um cara que não tinha tecnologia nenhuma para isso. Só no poder da observação dele, ele chegar a essas conclusões e isso ser verdade, né? Por aí você tira. Então, esses 23 que vêm daqui, com esses 23 que vêm daqui, eles vão formar vários pares. E é esses dois fatores que vão formar, por exemplo, uma característica. Cada par desses, né, vão formar características, vão ter cromossomos que vão ficar lado a lado, vários alelos ali formando determinadas características. Se o que veio da sua mãe for, vou usar o A, que é o básico, né? Se o que veio da sua mãe, não interessa a característica, for azão, e o que veio do seu pai for azinho, quem vai prevalecer é a mamãe, é a característica dela. Você vai ter o cabelo, por exemplo, sei lá, igual, puxou para a mãe, né? Se for o contrário, a característica que veio do pai vai prevalecer. Se os dois forem grandão, né, azão, vai prevalecer determinada característica. E o azinho, ele só consegue se expressar se ele vier em dose dupla. Exatamente. Porque ele é um gene que não tem, digamos assim, metaforicamente falando, ele não tem força para sobressair sobre o dominante. Já está dizendo, dominante. Se vier algum dominante perto dele, ele não vai ter chance. Então, toda característica recessiva, ela só se expressa quando vem em dose dupla. Quando você recebe o azinho de pai
e o Azinho de mãe. E essa característica, aquilo que eu falei, em você ela está junta. Mas quando se formam os seus espermatozoides ou os seus óvulos, seja homem ou mulher, essa dupla vai se separar, né? E vai, no caso do homem, cada um para o seu espermatozoide, e no óvulo também elas vão estar de forma separada. E o que vai acontecer? Elas se segregaram, por isso que a primeira lei diz isso, né? Da segregação. Os dois fatores formam uma característica, mas eles se segregam no momento da formação dos seus gametas. E por que lei da segregação ou monohibridismo, né? Porque ele trabalhou com uma única característica. Gente, é muito importante isso, tá? Para vocês frisarem isso. Ele pegou 7 características, lembram? A flor, cor da flor, posição da flor, cor da vagem, estrutura da vagem, cor da semente, estrutura da semente. Pegou 7, tamanho, se era anã, se era alta. Então, ele pegou essa... Só que quando ele estava trabalhando para a formulação da primeira lei, ele pegou só uma característica. Dessa característica, ele percebeu uma determinada frequência entre a geração pura para a primeira geração. Tá? Lembra lá os 100% de amarelas? E aí depois, nessa geração F1, você vai ter os híbridos, né? Que são os heterozigotos. E aí ele faz novamente um cruzamento, mas aí realizando a autofecundação. Deixou esses indivíduos ali, aquelas sementinhas plantou, deixou elas crescerem e ela se autofecundou. Quando ele obteve esse resultado, ele já veio uma frequência de 3 para 1. Só que agora nós vamos caminhando para qual, professor? Para a segunda lei de Mendel, né, que é a lei do dihibridismo. Ou seja, nós não vamos analisar agora uma característica, agora a gente vai falar sobre 2 características. E isso serve como base ou mais, né? Você vai ter o mesmo mecanismo de observação ou de resolução para quantas características você quiser desvendar. Por exemplo, eu sou alto, eu vou dizer que eu sou alto, né? Eu tenho 1,80 m, tá? Então, eu sou alto e cabelo preto, tá? Então, tem 2 características, altura e cabelo preto. Eu não estou mais falando só da cor de olho ou cor de cabelo. Agora eu estou falando um cara alto, cabelo preto, tá? Mas, olha que interessante. Nem toda pessoa alta tem o cabelo preto. Você está entendendo? Então, não significa que se o meu filho for alto, o fato dele ser alto vai puxar a característica do cabelo preto. Não, são características diferentes, entendeu? Então, eu tenho um par de fatores que manda na minha altura e um par de fatores que manda na cor do meu cabelo. Por isso que é dihibridismo. A gente está falando da mistura entre 2 características, tá bom? Então, é isso que a segunda lei vai abordar. Nem sempre a morena loura, ou a branca loura, nem sempre uma branca loura vai ter um filho branca loura também, entendeu? Uma característica não está dependendo, ela não está ligada à outra. Isso se separa, como diz na primeira lei, né? Isso se separa também, esses fatores vão se separar, gerando vários tipos de combinações. É por isso, pessoal, que, por exemplo, por mais que eu tenha 2 filhos, eles não são iguais. Jamais, a não ser no caso dos gêmeos lá, que é um fator natural. Mas por que o meu primeiro filho não é igual ao meu segundo? Porque a combinação é outra. É como você jogar vários dados, eu sempre uso esse exemplo. Você pega 5 dados e você joga. Aí vai ter ali a característica, vamos supor que pare, sei lá, vários vão parar com 3 para cima, um vai mostrar o 2, outro vai mostrar os... Enfim. Quando você jogar de novo, é praticamente impossível que isso caia da mesma forma. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas no caso da genética, né, isso aí é impossível. A não ser no caso, como eu falei, dos gêmeos, que é um fator natural. E no caso de um clone, que aí já é um fator manipulado, aí tudo vai ser a mesma coisa. Mas então, no caso da segunda lei de Mendel, a gente vai estar vendo aí sobre mais fatores, mais características. Um ponto importante, gente, que o prof. Silvinho está falando, é que,
primeira lei de Mendel fala que existe a presença de um par de fatores, que nós sabemos hoje que são os genes. Então, um par de genes nos cromossomos homólogos, um de origem paterna, outro de origem materna, vão juntos realizar ou manifestar uma característica. É o genótipo deles que vão realizar um fenótipo, que é a cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de cabelo, altura, enfim, cor da pele. Certo? E que ele observou com aquela presença, né? Primeiro sumiu uma característica verde, depois lá na outra geração surgiu novamente, mas uma proporção muito pequena. Aí ele foi fazendo as suas inferências. Opa, existe alguma coisa dominante sobre outra, que seria recessivo, que aparece com menor frequência, era o recessivo. Com uma maior frequência, o dominante, que sobressaía o recessivo. E que nesses fatores juntos, eles, na formação dos gametas, eles se separavam. Por isso que você poderia ter essa proporcionalidade de 3:1 no caso da primeira lei, tá? Então, você teria uma frequência. Quando ele introduziu a matemática, ele permitiu que você conseguisse perceber que esses eventos podem acontecer, tá? Da união desses gametas se formarem de formas diferentes. Mas você tem para cada indivíduo, para cada característica que eu tenho no meu organismo, os meus gametas, ou seja, nos meus óvulos, eu tenho um fator ou um gene para cada característica. E aí vai depender da união do meu... Do parceiro, né? Exatamente, da união do meu óvulo com, quando ele for fecundado pelo meu parceiro, qual é a característica que está vindo de lá, para juntar. Eu não sei se essa minha característica aqui, nesse óvulo, no momento dessa reprodução, se ela é azinho, e aí eu vou receber um outro azinho, ou se eu sou azão e vou estar recebendo um outro azão. E essa frequência é que foi trazida, essa informação foi trazida por Gregor Mendel, que foi importantíssima. E na segunda lei de Mendel, que é essa nossa aula de hoje, a gente vai ver que o dihibridismo, né? Eu vou estar trabalhando agora com 2 características, ou pode ser mais características, mas há uma segregação independente. Por quê? Que cada característica presente naquele indivíduo, ela vai se segregar independente, tá bom? Mas a gente vai ver agora, então, enfim, então estamos introduzindo a nossa aula. Hoje os próprios estão empolgados para falar, Mas isso é interessante, pessoal. Eu gosto muito disso, professora. Esse primeiro impacto da aula, o aluno ele já vai se situando o que vem pela frente, né? A gente não começa já os 2 pés no peito do cidadão, né? A gente dá uma explicada, eu gosto muito disso. Né? Eu lembro um pouco o que a gente viu na última aula, para daí sim a gente... né, pegar essa base e entrar nessa aula. E essa aula agora, como é do monohibridismo, que é do dihibridismo, que é a segunda lei de Mendel, é muito importante que você entenda a primeira. Porque você entendendo o mecanismo da primeira, você vai conseguir entender de uma forma muito mais fácil a segunda. Então, é sempre bom a gente estar lembrando. Tá bom? Vamos lá, professora? Vamos lá. Joga Segue na lá no tela quadro, então. Nós estamos, então, na nossa aula 5.1, segunda lei de Mendel ou dihibridismo. Então, nós vamos estar introduzindo essa segunda lei, vamos falar sobre as características desse processo, tá? E também vamos frisar o objetivo dessa segunda lei de Mendel, ok? Para isso, nós vamos ter habilidades de entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas, compreender a herança genética ligada a irrestrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias de cada herança. Perfeito? Então, vamos lá para o que interessa, a segunda lei mendeliana. Olha lá, galera. Então, na segunda lei, eu agora, Gregor Mendel, quis ousar um pouco mais. Ele já viu como é que era a questão de se trabalhar com uma única característica, tá? E fazer aí o cruzamento entre esses indivíduos e obter um resultado na geração F1 e um outro resultado na geração F2. Perfeito? Agora ele está pegando 2 características, tá? Lembrando que, professora, como é que ele identificou essa questão da dominância e da recessividade? Ele foi, a partir da primeira lei,
dos cruzamentos que ele estabeleceu, para todas aquelas 7 características, ele foi fazendo os cruzamentos e ele viu que quando você tinha na primeira geração, ou geração F1, 100% delas igual a um dos representantes, né, que é da geração pura, ou da geração parental, aquela característica que sobressaía, então, era a dominante. E aí a gente ficou conhecendo, nas aulas anteriores, a gente viu um quadro onde a gente apresentava essas características todas que eram dominantes e todas que eram recessivas. Então, se você não lembra mais, se está alguma dúvida, volta lá na aula para esse quadrozinho que nós mostramos, tá bom? Então, aqui você tem, ó, os indivíduos na geração parental. Agora, 2 características, frisa aí, prof. Agora a gente está trabalhando com sementes lisas e amarelas, tá certo? Então, você pegou na geração parental um representante com essas 2 características, lisas e amarelas. E você pegou esse outro indivíduo agora com a cor verde e com a característica, a textura rugosa da semente. Lembrando, professora, que só para frisar, quando você diz amarela lisa, presta atenção, já são 2 características aí. Para ela ser amarela é um par de genes e para ela ser lisa é outro par de genes. Exatamente. No caso, para ela ser verde, ela é um par de genes e para ela ser rugosa é um outro par de genes. Vocês estão entendendo que agora não só é mais a cor, está envolvida além da cor, a característica dela ser lisa ou ela ser rugosa. Perfeito. Então, na geração F1, tá? Que é fruto do cruzamento entre esses 2 indivíduos, você teve aí 100% de indivíduos amarelos e também com a semente de característica lisa. O que é que ele entendeu? Que a cor amarela e o aspecto liso da semente eram 2 características que eram dominantes. Dominantes sobre que característica? Verde e rugoso. Perfeito, gente? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com 2 características, ou seja, cada uma dessas características, como o professor Silvinho falou, vão ser determinadas por um par de genes. Perfeito? Olha lá no nosso enunciado. Em um dos seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Então, nesse cruzamento, geração F1, todas foram 100% amarelas e lisas, característica dominante. Ele já identificou aí de cara essas características. Aí ele pegou novamente 2 representantes, realizou a autofecundação. Isso só é possível porque esse indivíduo ele é monóico. Lembram que ele escolheu a Pisum sativa justamente por isso, porque ela tem flores com as 2 estruturas, masculino e feminino. Aí ele pegou esse representante, permitiu que ele se autofecundasse. Qual foi a proporção agora na geração F2? Totalmente diferente. E aí você tem aí, olha só, galera, sementes amarelas lisas, você vai ter sementes amarelas rugosas, você vai ter sementes verdes, pode ir frisando ali, prof, verdes e lisas, e você pode ter as sementes também da cor verde, agora com aspecto rugoso. Perfeito? Então, essa variedade aí vai acontecer na geração F2 a partir do cruzamento que vai dar aplicabilidade à segunda lei com 2 características. E essa segunda lei, deu para perceber que ela vai nos trazer entendimento sobre um processo de reprodução muito importante, que é justamente aquele que vai realizar a formação dos nossos gametas, que é a meiose. Exatamente. Lá no 2º ano, você viu ali o processo de mitose, divisão celular mitótica e meiótica. E a gente fala lá, né, que a mitose é aquela que vai permitir a aceleração da produção de células, né? Está responsável pelas nossas células somáticas que estão espalhadas pelo nosso corpo, tá bom?
As células que vão formar ou dar origem aos nossos gametas vão sofrer um processo de divisão chamado de meiose. Mendel sabia alguma coisa sobre meiose? Zero. Mendel sabia alguma coisa de gene? Zero. Gene tinha alguma ideia nessa época sobre os cromossomos? Não. Mas a partir das suas observações. Lembra que a gente falou que teve um carinha lá, depois de 35 anos que Gregor Mendel faleceu? Trouxe novamente todo o estudo dele. Traduziu, né? Para a língua, era russo, não era ele? E aí traduziu para o inglês. Imagine, falar russo. E ainda na linguagem matemática, é russo mesmo, né, prof? Tá russo. Complicado, tá? Então ele trouxe esse entendimento, essa maior clareza, e aí o trabalho dele foi reconhecido. E aí ele já dá esse entendimento. Vamos dar uma olhada no nosso quadro? Olha lá. Então aqui a gente já vai estabelecer essa relação entre esse processo de divisão celular com a segunda lei. Tá falando de quê? Lei do dihibridismo ou lei da segregação independente. O que a gente tem na meiose, que hoje nós conhecemos? Olha aqui para mim. No processo de meiose, eu sei que vai formar nossos gametas, né? Então, no meu organismo, a meiose vai produzir óvulos ou ovócitos secundários. E no homem, vai produzir espermatozoides, né? Espermatogênese, gametogênese, ok. Tranquilo, ovulogênese, né? Tranquilo, né? Vamos lá. Para a meiose acontecer, eu tenho 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Aí, só que a meiose, ela vai se dividir, né? Se separar ainda entre meiose 1 e meiose 2. O resultado, prof, tem que ser a formação desses gametas, tá? Dos ovócitos ou dos espermatozoides. O que acontece? Você tem uma etapa reducional, que é a diminuição dos números de cromossomos, e a outra etapa que é equacional, onde você vai distribuir isso. Olha lá no nosso quadro para ver se a gente não tem essa noção aí. Então, você vai ter o indivíduo, né, que tem uma célula com pares de cromossomos. Olha lá, os cromossomos A, cromossomos azão, né, o Azinho. Aí tem a coloração diferente, deixa eu ver aqui a nitidez, vamos lá. O rosinha clarinho, o azão. O vermelho, azinho. O prof vai me ajudando aí, né? Que a minha vista não é muito boa, não. O azul forte, o Bzão. E o azul clarinho, o Bzinho. Perfeito? Esse é o genes presente nesse indivíduo. E o que vai acontecer para ocorrer a divisão celular? Esses cromossomos vão se duplicar. Você quase não percebe ele se a célula estiver sem estar em divisão celular. Você vê só aquela mistura ali, você não consegue ter nitidez. Então, eles vão se condensar, vão formar essas duas estruturas, né, que são as cromátides irmãs. Ok. Aí, você consegue agora visualizar o cromossomo com essas duas cromátides. E aí, o que vai acontecer inicialmente? Você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Essas 4, frisa aí, professor, as 4 células iniciais originadas, elas vão se unir junto com os cromossomos homólogos, tá? Essas 4 de baixo aqui. Então, o que você vai ter? Azão, Bzão com Bzão. Então, esses cromossomos, tá? São cromossomos homólogos. Eles vão estar se unindo ali. Aí você tem Azinho com Azinho, Bzinho com Bzinho, certo? Isso. E aí você vai ter no outro o azão com azão, Bzinho com Bzinho. Não vou dar a sequência, porque senão eu não estou enxergando direito aqui. Mas vamos lá. Então você tem primeiro apareamento dos cromossomos homólogos, que a gente chama ali na fase da metáfase, né? Onde eles vão se posicionar na célula e vão ficar ali na metade da célula como os cromossomos homólogos. Perfeito. Depois você vai ter a separação agora dos genes que vão formar ou que estavam presente ali no pareamento dos cromossomos homólogos. Agora você vai ter aqui, ó, embaixo, essa quantidade de gametas produzidos por esse indivíduo, tá? Então, a segunda lei de Mendel diz que existe
eu estou trabalhando com duas características, por isso que é di e hibridismo, porque eu vou estar trabalhando com indivíduos heterozigotos, azão, Bzinho, tá certo? E diz que a segregação dessas duas características são independentes. Primeiro eu vou ter o pareamento dos cromossomos homólogos, depois eu vou ter a divisão desses cromossomos, ou seja, lembrando a meiose 1 e meiose 2. Perfeito, gente? Então vamos dar sequência aqui, então, no nosso conteúdo. Características desse processo experimental. Então, o que a gente tem, né, da descrição desse processo? Primeiramente, os cruzamentos puros. Vamos lá. Lembrando que os puros, eles vão ser o quê? Homozigotos. Perfeito? Então, a gente viu que tem características dominantes e características recessivas, mas agora duas características eu estou observando no mesmo indivíduo. Então, na geração parental, eu vou ter o cruzamento, então, dentro do indivíduo Vzão, Vzão, que representa a cor amarela, o Rzão, Rzão, que representa a textura, né? Ou seja, lisa. Vzinho, Vzinho é a cor da semente verde, Rzinho, Rzinho, a textura rugosa. Ok? Você está observando que o Vzão, Vzão igual, Rzão, Rzão iguais, Vzinho, Vzinho iguais, Rzinho, Rzinho iguais. Então, você tem dois indivíduos com duas características em homozigose, são os indivíduos puros, tá bom? Dando continuidade, ele vai fazer agora o cruzamento, usando o quadro do Piné, né? Ou seja, você vai ter aí, inicialmente você vai ter que, para facilitar a sua vida, prof, imagine isso numa prova do Enem, eu vou ter que perder um tempão, né? Normalmente você gasta aí uns 3 minutos, né, para fazer cada questão, se você conseguir tentar fazer uma prova boa, mínimo, né? Mas se você conseguir fazer isso de uma forma mais acelerada, aí você ganha tempo, né, para pegar aquelas mais pesadas. Por exemplo, física, química, né, prof? Que aí o negócio, o trem vai de arrepiar os cabelos, tá bom? Então você não vai ficar perdendo muito tempo, você vai montar esse quadro. Ah, professor, eu prefiro fazer aquele cruzamento mais rapidinho, como vocês mostraram na aula anterior, né? Que a gente vai ligando um alelo com o outro alelo. Então, tudo bem. A forma que você achar mais fácil para você, você vai aplicar. Mas como a gente está tratando aqui de duas características, a gente vai fazer bem pausadamente em relação ao quadro de Pinet, tá bom? Vamos lá, então? Quais são os gametas produzidos pelo indivíduo? A gente pode colocar ali o indivíduo 1, né? Indivíduo 2, prof, só para identificar, né? Aqui assim? Não, lá no desenhozinho mesmo. Aqui? Não, então eu vou dizer assim, o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Pronto, não precisa não, pode deixar. Tá. Então você tem lá o indivíduo o macho, que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Quais são esses gametas que são gerados? Aí eu faço aquele mesmo cruzamento lá. Então eu vou ter Vzão, Rzão, Vzão, Rzão em todos eles, porque ele é homozigoto. Perfeito? Aí, professora, só para os alunos saberem. Esse Vzão, Rzão, que acabou de aparecer, pessoal, ele vem daqui, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. São esses dois primeiros. Aí depois o segundo V com outro Rzão e o mesmo. Exatamente. Então eles vêm dessa combinação, que às vezes o aluno olha, mas de onde que veio essa Da onde letra, que veio isso? Isso aí são os tipos de gametas gerados por esse indivíduo que tem essa característica amarela, que é o Vzão, e rugosa, tá? Perdão, lisa, certo? Que é o Vzão e o Rzão, que é a característica lisa. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Agora nós temos o outro indivíduo, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Também vai ser os gametas possíveis para ele formar, é só esse tipo. Vzão, Rzinho, que é a característica recessiva. E agora nós vamos aos cruzamentos, tá bom? Prof, faz só esse primeiro aí, acentua aí para eles poderem prestar atenção. Então você vai lá unir o Vzão com o Vzinho. Esse V vai ser ligado com esse V, com o Vzinho. Então tá aqui a primeira característica. E esse R, né? O Rzão com com Rzinho. Rzinho. E tá aqui a segunda característica. Ok, olha lá o segundo. Você vai pegar esse Vzão, mostra lá, prof, com o Vzinho. Tá? Vzão com Vzinho.
e o Rzão com Rzinho. Você vai fazer isso aqui... Nesse caso, esse aqui já vai ser com esse, ok? É. Esse quadro, ele costuma confundir, né, Confundir. professora? Então, o que é cabeça. ideal? Você fazer o primeiro aí de todos os cruzamentos, ó. O Vzão, aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá nessa mesma fileira. É esse mesmo grupo de gametas aí que eu tô cruzando, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá na mesma sequência. Eu vou fazer isso para todos os outros gametas. Eu vou unir agora, tá? A gente vai brincar de fecundar, né? Então, você mesmo vai fazer esses cruzamentos aí e montar esse quadro de Pinet para verificar depois, no final da sua tabela, deixa eu preencher ela aqui todinha, para verificar no final a proporção agora que eu vou alcançar utilizando duas características, tá bom? Então, aqui ele vai obter 100%, a predominância é de plantas amarelas e lisas, tá bom? O que vai acontecer aqui? Verifiquem que todas elas têm a característica dominante, que é a cor amarela, e a outra característica dominante qual é? A semente ser lisa ou rugosa? Lisa. Então, galera, pode circular aí, professor, o Vzão e o Rzão. Isso. Aí mesmo. Essa é a característica dominante. Ela está em heterozigose? Tá. Mas quem é dominante? É a cor amarela e a característica lisa. Então, ela vai sobressair a verde e rugosa. Perfeito. Essa é a geração F1. Vamos seguindo. Agora, eu vou pegar o resultado dessa geração F1 e fazer a autofecundação, que é o cruzamento híbridos, que nós chamamos. Por que híbridos, prof? Novamente falando. Fala, prof. Agora são heterozigotos, né? Exatamente. Que vão ser cruzados. São misturados, né? Então, vou pegar os dois heterozigotos, vou fazer a mesma coisa, galera. Certo? Só que agora eu estou trabalhando com indivíduos héteros. Eu tenho Vzão com Vzinho e Rzão com Rzinho, nos dois indivíduos. Então, os gametas, eles vão ser iguais, tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Vamos montar o quadrinho ali, então. Nos gametas, então, Vzão, Rzão, para todos eles, né? Opa! Vamos lá. Agora, a professora falhou, agora legal. Você tem aqui os heterozigotos. Né? Os heterozigotos. Então, vamos lá, prof. Rzão, com Vzão, Rzinho. Isso. Vzinho, Rzão. É todo um rabisco aqui, tá, pessoal? É. Tá? E agora, ó, Vzinho, Rzinho aqui, ó. É daí que vem essas letras, tá, pessoal? É a quantidade não, é a existência de gametas provenientes desse indivíduo masculino aí, ó, tá? Esse sinal é de masculino. Então, quais são os gametas possíveis formados por esse indivíduo em heterozigose para a característica amarela e lisa? Você tem lá, então, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E aí, para a mulher, vai ser a mesma coisa. Olha lá o que você observa que é a mesma... Eles são iguais, gente? Então, vai ser os mesmos gametas, tá bom? Agora, vai misturar. Você vai ter uma mistura aí desses gametas. Você vai brincar de fecundar, tá bom? Então, você vai unir aí, ó, Vzão com Vzão e Rzão com Rzão. Olha lá, tem a semente amarela e lisa. Agora eu vou brincar aqui mais para baixo. Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Perfeito. Brincando mais uma vez, Vzão com Vzinho. E assim vai. E Rzão, Rzão. Vou fazer isso para todos os gametas que eu obtive. E eu vou ter cruzamentos diferentes. Tá certo? Vamos preencher aqui o quadrinho para acelerar um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que agora, galera, o que a gente teve na geração F1? Eram todos o quê? Amarelas. 100% amarelos, liso. Qual era a característica, então, que a gente pode deduzir que é dominante? A cor amarela e a textura lisa. Aqui é a mesma coisa? Não, porque agora eu estou trabalhando com cruzamentos héteros.
O indivíduo masculino, ele é Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Tá? Lembrando que o V, a cor, e o R, a textura. Certinho? Montei o meu quadro de Pinet e agora eu vou ter uma frequência diferente. Lembra que lá na primeira lei de Mendel tinha a frequência de 3:1. 3 características dominantes para uma recessiva. Agora a proporção vai ser diferente. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Conta aí pra gente, prof, quantos amarelos nós temos? Amarelos lisos. Vamos lá. Esse aqui. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui embaixo, 8 e o último aqui. 9, né? 9. Aí. Pronto. Pode colocar aí pra gente, prof, em qualquer cantinho aí. O 9, esses aí são 9 sementes amarelas lisa, com a característica dominante. Vou tá botar bom? a L aqui, de amarela lisa. Pode 9 ser. amarela lisa. Ok. Agora, vamos verificar quantas são amarelas rugosas. Vamos lá? Você tem ali... tem que identificar de alguma forma, né? Diferente. Só se for... Circula. Amarela... Tá. Vamos circular para diferenciar. Uma. Isso. 1, 2, 3 aqui embaixo. Amarela rugosa. Aqui, né? Isso. Ok, gente? Então, eu tenho a proporção de 9 amarela lisa, agora 3 amarelas com a textura rugosa. Tá vendo que tá ficando diferente, né? E aí, eu tenho agora quantas verdes lisas? 1, 2, 3. Prontinho. Agora 3 para verdes lisa. E eu só tenho uma para verde e rugosa. Então, a proporção aqui já mudou. Ó. É 9 para 3, 3, 1. Ou seja, eu tenho um único representante aí com a característica recessiva. Perfeito, galera? Então, o quadro de Pinet, você consegue facilitar a sua vida nessa compreensão. Vamos ali, continuando. Ok, essas todas as características. Os objetivos, então, da lei. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para 2 ou mais características era um princípio geral, constituindo uma segunda lei da herança. Olha que legal. Assim, Mendel denominou a lei da segregação independente, posteriormente chamada de segunda lei mendeliana. Os fatores para as 2 ou mais características segregam-se. O que é mesmo segregar? Elas se separam, tá? No híbrido, o heterozigoto, distribuindo-se independentemente entre os gametas. Aí a gente lembra lá da meiose para a formação dos gametas, né? Etapa reducional e etapa equacional, tá bom? Onde se combinam ao acaso. E a gente tem aquela proporção ali que a gente obteve no quadro de Pinet. 9 para 3, 3, 1. Perfeitinho, galera? Então, vem cá, prof. Silvinho. Vamos lá. Vamos lá. Finalizando aqui. Então, galera, olha, essa foi a nossa aula sobre a segunda lei de Mendel, tá? Eu espero que você tenha curtido, né, prof? E a gente se encontra na A nossa próxima aula, né? E quando ela falou, espero que vocês tenham curtido, né? A gente espera que vocês tenham assistido essa aula com muita felicidade, né? Eu tenho certeza que vocês terminam e continuam pesquisando depois, né, professora? Só que não, hein? Não para, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.